Agora, ele é pai do cantor e ator Flávio Silvino, que está se recuperando de um acidente de automóvel horrível que ele sofreu há algum tempo atrás. Como vai aquele filho tão bonito? Graças a Deus, por um milagre de Deus, está muito bem agora, está bem. Quanto tempo tem, Paulo? A batida foi dia 2 de novembro de 93. Ele ficou em coma 3 meses. Ele saiu do coma dia 13 de fevereiro, com uma piada que eu contei e de repente eu senti que ele riu. E no dia seguinte, no dia 14, ele aí acordou de vez. Né? Eu botei a mãe dele ligou para mim para saber dele. Eu disse, eu acho que o Flávio deu uma acordada, porque ontem eu contei uma piada, senti que ele riu, que ele esboçou um sorriso. Aí eu só vou botar o telefone no ouvido dele, fala com ele alguma coisa. Aí eu botei o telefone no ouvido dele, ela falou lá do outro lado, e ele abriu um bocão, e começou a chorar. Aí nós fizemos uma festa em casa. Ele estava em casa? Em casa, já em casa. Ele tocou você, não com a mãe? Eu vou explicar o seguinte, os meus filhos sempre moraram comigo. Né? Quando eu me divorciei da Diva, da mãe dele, nós fizemos um consenso, não é? E ela tinha que trabalhar, o meu trabalho, quer dizer, mais sossegado, porque eu sou um homem de televisão, um humorista, eu gravo no máximo 2 vezes por semana, o resto da semana eu fico em casa escrevendo, criando, então eu tenho mais tempo de cuidar dos filhos, não é? E de modo que fizemos um consenso, eu fiquei com o Flávio e com o João. Depois eu me casei a segunda vez com a Isabel, separei da Isabel, também fiquei com a menina, moram os 3 comigo lá, a menina de 6 anos, o João Paulo de 12 e o Flávio que tem 23, pai e mãe, numa boa, entendeu? Numa ótima. Agora, outra coisa, o Flávio tinha saído de casa há uns 2 meses antes da batida, quer dizer, saiu de casa, foi morar num apartamento que ele alugou, da minha janela eu via o apartamento dele. Isso, por exemplo, ele não lembra. Uma coisa curiosa. Essa memória recente, 2 meses antes da batida, ele não lembra de nada. Paulo, foi um desespero, né? Não, um desespero. Como é que foi? Conta pra gente, quando você soube da batida. Bom, eu estava na casa do meu grande amigo e irmão, o cantor Silvio César. Eu tinha dado um pulo lá na casa dele para bater um papo com ele sobre um negócio de música. Ele estava, inclusive, com os sogros em casa, o pessoal do Rio Grande do Sul. O sogro estava falando sobre chimarrão, ensinando como é que bota a bomba, como é que toma o chimarrão. E a casa dele é 2 andares, entendeu? As irmãs estavam embaixo na sala vendo a televisão. Então, estou naquele papo com o Silvio César. As 2 irmãs do Silvio subiram, né? A mais velha, a Raimunda, que é a madrinha dele, inclusive. Raimunda ficou me olhando com os olhos esbugalhados, assim. E a Maria Helena, né? A mais nova, se adiantou e disse assim, ô Paulo, você não fica nervoso? Mas houve um acidente com o Flávio, que nós vimos agora no jornal. Houve um acidente com ele, mas ele está bem. Que horas? Isso foi... Bom, isso eu soube às 7 horas da noite, né? Na hora do 7 horas, 7h30, RJTV, né? O acidente já tinha acontecido às 3 horas da tarde. Aonde? Foi em Araruama. Foi na estrada de Araruama, ele voltava com o João Paulo, com o irmão caçula, ele voltava de Cabo Frio, do feriado, porque no dia seguinte, no dia 13, ele ia a São Paulo dar continuidade ao trabalho do disco. Por uma dessas coisas maravilhosas, eles descumpriram a lei rodoviária, que as crianças têm que andar atrás, e o João Paulo estava sentado do lado dele na frente. Se o João Paulo, conforme quer a lei, estivesse atrás, teria morrido, porque a pancada foi na esquerda e para trás do carro. Porque quando ele viu aquele carro forte vindo em cima dele, naturalmente ele virou tudo. Ele virou tudo e a pancada foi no lado esquerdo dele, o braço foi rasgado pela lata do carro, pela lata da porta, e ele é um camarada que ele não ia na esquina sem o cinto de segurança. Isso é que salvou ele também, porque ele estava de cinto de segurança. Mas, infelizmente, a coluna do automóvel bateu na cabeça dele. E aí foi aquela barra, né? Pô, aí você foi para lá. Bom, aí eu cheguei em Cabo Frio, bom, nessa altura que eu soube do negócio, não, então não foi nada, ele só arranhou, ele só quebrou o braço. Ele disse, não, peraí, esse negócio, deixa eu ligar para a Globo. Aí liguei para a Globo, o jornal me deu o endereço de onde ele estava, Araruama, eu liguei para Araruama, e a moça lá que me atendeu, muito solícita, por sinal, olha,
o menino está bem, o menor está bem, só quebrou o braço. Eu disse, mas e o Flávio? Tá? O Flávio foi para Cabo Frio, porque aqui nós não temos UTI. Eu disse, como UTI? O que houve? Ele foi traumatismo craniano. Bom, aí eu peguei o carro, fui direto. Sabe? Quanto tempo você E não chegava nunca. Essas coisas foi engraçado. E não chegava nunca, Lúcio. Você De carro na demora estrada, um não pouco, chega né? nunca, e não chega, e não chega. Eu querendo ver o Flávio. Quando eu cheguei lá, já era o quê? Porque ficou naquele negócio de vai, não vai. O Silvio César não queria deixar que eu fosse sozinho. Queria que eu fosse no dia seguinte. Não, eu tenho que ir de qualquer maneira agora. Tive que deixar a menina estava comigo. Tive que pegar a menina, levar a menina para casa da mãe dela outra vez. E aí segui. Eu cheguei lá, era mais ou menos meia-noite e pouco, 1h. Aí queria ver o meu filho. Entrei lá na sala, na UTI, para ver, estava cercado de médicos, com um tubo em tudo quanto era canto. Um tubo aqui, ele deve estar em casa agora morrendo de rir, porque ele acha uma graça infinita nisso. E todo descerebrado, com as mãos viradas, pulando em cima da mesa, parece que estava ligado na tomada. Tinha convulsão? É convulsão. Aí eu perguntei ao médico, escuta, mas e aí? O médico olhou, Paulo, é muito grave. Em 10, ouviu? Em 10, um salva. Então vamos torcer para que esse um seja ele. Aí eu disse ao médico, então já é ele. Então ele vai se salvar. Se há uma oportunidade em 10, se um se salva, vai ser ele. E foi uma corrente muito forte, né? Uma corrente espiritualista muito forte. Viu? E não desse Deus morto, separado do universo, aquele Deus no trono de barba. Esse é o famoso velho louco, esse não resolve nada. Esse Deus vivo, esse Deus, que é esse eu aqui, esse eu que está ouvindo, claro. Esse eu que está aí em casa, esse é o eu de cada um que forma Deus, esse Deus vivo, do cara que pegou ele dentro do carro, do cara que transportou ele, do primeiro atendimento, do enfermeiro, do médico que operou, aliás, São Quebra-Coco de Araruama, Luiz Carlos Pereira Silva, que atendeu na emergência ele, e drenou-lhe... E você se desesperou em algum momento? Nunca. Não? Nunca, porque se eu me desesperasse, aí qual foi a sua emoção, Malfa, quando ele voltou? Eu vou dizer a você, não tem como te dizer a minha emoção maior, porque a cada dia, a cada conquista é uma emoção, né? Quando ele voltou, depois quando ele começou a falar, agora que ele já está comendo com a mão dele, a emoção no dia seguinte que ele, no dia que ele começou a andar, né? Está andando amparado, dentro de uns 30 dias mais ou menos, nós vamos jogar uma muleta canadense nele para ele se virar, começar a pegar o equilíbrio. Vocês conversavam com ele quando ele estava em coma? Em coma? Aquele jeito tudo. Que dizem que a gente deve fazer. Fica, falei, ele ali. Ele que for fazer até o dia, para ele rir em cadeia assim. Duro que nem um pedaço de pau. Aliás, de olho fechado. Ele ficou em coma profundo 16 dias. E eu perguntava para o médico, mas escuta, doutor Luiz, mas e aí? Ele disse, não, isso aí, meu filho, isso é muito lento. Isso é lento mesmo. Ele deve abrir o olho com 30 dias. E ele abriu com 16. Com 16 ele acordou e ficou olhando para o lado. Com aquele olho aberto olhando para o lado. Não viu vocês? Mas nada, mas o quê? Nada. Podia estourar uma bomba ali, tudo bem. O que é esse coma? Esse chama-se coma vigil. O que é isso? É um coma que o camarada está sentado aqui, olhando aqui para você. Olha para um lado, olha para o outro. Coisa. Ô Paulo, e eu não estou nem aí, eu estou em Londres. É uma coisa de muita angústia aqui na família. Você pensa que o cara vai ficar assim. Ele não ouvia nada? Nada. O cara está olhando aqui, você dá um tiro de revólver. Pois mas o que acontece dentro? Tranquilo. O que está dentro? Por que fica assim? Não sei. Não isso aí ninguém sabe. Acho nem eles, né? Ninguém sabe. Isso aí, inclusive, quem acompanhou, quando ele veio para o Rio, ele ficou em Cabo Frio 28 dias. Aí ele veio para o Rio, quem acompanhou ele foi o doutor Paulo Inhamaia Filho, que cobra também na neurocirurgia. Inclusive, eu conversava muito com o doutor Paulo e dizia mesmo a ele, doutor Paulo, isso aí, negócio de cabeça, é um negócio meio de bruxaria, né? Porque, quer dizer, o senhor é um neurocirurgião, o senhor sabe como entrar, né? Se fulano tem um tumor no cérebro,
né? Tomografia, o tumor está aqui, então ele vai lá e opera e tira o tumor. Agora, como é que o cara vai ficar, se o cara vai voltar, se o cara volta falando inglês, se não volta falando, se vai andar, isso ninguém sabe. É uma caixa de surpresa. Eu acho que depende muito da pessoa, do desejo que ela tem de viver, enfim. Exatamente. Então, mil eu, como coisas. sou espiritualista, ele também, que é espiritualista, nós todos somos espiritualistas. Foi uma coisa assim, foi realmente um milagre. Deus não precisa provar nada mais para mim, já está mais do que provado. Pois é, isso É um milagre. eu ia perguntar se você mudou em alguma coisa depois dessa experiência. Não mudou pelo seguinte, não mudou porque eu sempre fui um camarada espiritualista, né? Sem ter aquela... Eu sou cristão de formação católica, né? Colégio de Padre, Santo Antônio Maria Zacarias, entendeu? Mas eu sou um camarada que eu estou ligado também no Buda, no Allan Kardec, no Maomé. Paulo, Cada você tem religião tem consciência seu também próprio... de que, com todo o auxílio espiritual, a recuperação dele se deve primordialmente à juventude dele. Ah, sim. É uma coisa material. Não, sem dúvida alguma. Agora, Paulo, você sabe. Mas também existe o lado espiritual pelo seguinte, porque, inclusive, isso foi uma coisa muito curiosa. Depois de uns 15 dias, depois que ele já tinha aberto os olhos, uns 20 dias, ele já estava em coma ainda, de olho aberto, coma vigil, ainda lá em Cabo Frio. Esse médico, o Luiz Carlos, ele disse: Paulo, o difícil é ele agora sair do coma. Agora, se sair do coma, vai ficar bom. Vai demorar a ficar bom. Agora, vai ficar sem sequela nenhuma. Porque ele não teve comprometimento de tronco cerebral, não teve, como se diz, angina no ventrículo. Bom, enfim, nesses 3 meses eu me formei em negócio de traumatismo craniano. E ele tem alguma consciência desse período que ele ficou? Nada, Não lembra de nada? Não tem nenhum período do coma, ele não tem consciência E nenhuma. quando ele voltou, quando ele começou a falar, essa reação que ele teve, quando ele se viu assim, ele perguntou alguma coisa para vocês? E qual é a reação? Não porque volta e não fala imediatamente. Fala e começa a emitir som depois de 5, 6 dias depois. E aí, o que ele falou para você? O primeiro som, o que ele... Bom, a primeira coisa que ele falou foi Madá, que foi o nome da Madalena Glinardello, que é a fisioterapeuta, a doutora Madalena Glinardello. E ela começou a ensinar ele a falar. Né? E a primeira coisa que ele falou foi Madá. E depois aí começamos as coisas mais fáceis. O é mais fácil do que o sim. Né? O né? O não ainda tinha alguma dificuldade para fazer, ele balançava a cabeça. Quer dizer, foi uma coisa que foi indo, entendeu? Hoje já dá para falar com ele no telefone, ele ainda está um pouco fanhoso, monossilábico, mas já se fala por telefone. Em breve vai estar cantando, né? Se Deus quiser. Você sabe que o Julio Iglesias teve 5 meses em estado de coma depois de um acidente de automóvel? Não sabia. E ficou 1 ano paralítico, completamente paralítico. Depois desse ano, ficou mais 2 ou 3 andando com o enfermeiro. Quer dizer, e ele era jogador de futebol. Tá vendo, Flávio? É bom, o Flávio ouvir isso. O Julio Iglesias, isso está perfeito, né? Não houve uma sequela sequer. Nenhuma. Põe nenhuma. perfeito nisso. Foi perfeito nisso. Quer dizer, ele teve comprometido com o desastre que ele sofreu de automóvel na costa espanhola, ele teve quase 5 anos, completamente fora de órbita. Quer dizer, você vê que coisa... E não teve 16 dias, por exemplo. Quer dizer, então você vê que a juventude é uma coisa que ajudou muito. E a reação do seu filho está sendo muito maior que a dele. Agora, mais rápido coisas, ainda. por exemplo, esse trabalho dele de cantor, ele lembra que ele gravou o disco, ele lembra que ele gravou o clipe do disco. Agora, ele não lembra que o trabalho de cantor foi 1 mês antes da pancada, do acidente. Ele esteve aqui, eu acho que nesse Pois período. ele não lembra que ele cantou na Xuxa, ele não lembra que ele cantou no Faustão, que ele foi no programa do Raul Gil, na Hebe, ele não lembra nada disso. A produção está me avisando aqui que ele esteve aqui 3 dias antes do acidente. Aqui no Censor, sentado aqui. Então, por exemplo, ele não lembra disso. Ele, sabe, essas coisas do trabalho de cantor, Mas não o lembra. Aí ele vê trabalho, de aquela ator, o trabalho de ator, ele lembra, né? Lembra, de coisas de 3 meses passadas, antes do acidente, ele lembra. As coisas mais, por exemplo, ele não lembra que ele já estava morando sozinho, ele não lembra. Que ele estava morando sozinho, que alugou um apartamento. Mas vai As lembrar. coisas dele, a televisão que ele comprou,
o som que ele comprou, porque ele não lembra dessas coisas, é uma coisa curiosa. Olha, a gente fica muito contente dessa recuperação dele, né? Fico contente de saber disso. Quero que você aproveite esse momento agora para falar da peça que você vai... Ah, sim. Nós estamos fazendo uma peça que, inclusive, vai ser uma coisa muito engraçada. O primeiro ato eu vou fazer naturalmente. O primeiro ato é ele em coma. Então, primeiro, para ele não ficar parado 40 minutos do primeiro ato, então eu vou fazer com um boneco, né? Um boneco cheio de tubo, e coisa. Só eu e o boneco, e vozes. Lá é o cara cheio de tubo e a tia dele, que é a irmã da mãe dele, a tia Irani. Tá tudo bem com você, Flávio, tá tudo bem com você. Como tá tudo bem com você? Será que eu estou visado, e tubos aqui, tubo lá, entendeu? E no segundo ato da peça, que ele vai entrar no segundo ato, começa com eu mostrando a notícia do acidente para ele, entendeu? Ser humorista não é fácil, né? Já vai pegar isso. Não, e vai ser uma coisa muito engraçada. A comédia vai ser uma comédia de arrepiar, uma comédia muito engraçada. Fica pronta quando? Até o fim do ano está pronto isso, né? Porque, naturalmente, como ele vai fazer a peça junto comigo, ele também vai ter que ter um período para se recuperar mais, né? Então, até lá, mais uns 6 meses, acho que já dá para ele. Pois é, então, quando for para divulgar a peça, vem ele em pessoa aqui. Claro, se Deus né? A quiser. gente vai ter muita será. alegria de estar com ele aqui. Claro. Tá, Paulo? Olha, Lúcia, eu quero aproveitar, viu, o programa para agradecer a todos que cuidaram, a esse Deus vivo, né? O pessoal da Clínica Santa Helena de Cabo Frio, o pessoal da Clínica São Vicente, ouviu? Os médicos, a enfermagem, enfim, tantas e tantas pessoas, essa gente toda que rezou pelo meu filho, o muçulmano, o judeu, o protestante, o evangélico, o católico, e enfim, agradecer muito essa gente toda, e agradecer muito demais à TV Globo, ouviu? Ao doutor Roberto Marinho, que Deus o abençoe por todos os recursos que tem me dado até hoje para que o Flávio se recupere totalmente. Coisa boa. Isso aí. Conta com a gente, Paulo. Dá um beijo bem carinhoso nele. Obrigado. Tá? Obrigada. A gente conversa agora com o guitarrista Heitor Tepê. Ele é um dos integrantes do grupo inglês Simply Red. Está rapidamente